Kimi Antonelli consegue a sua primeira vitória na Fórmula 1, Lewis Hamilton chega ao seu primeiro pódio com a Ferrari e tivemos um final de semana bem movimentado na China. Bora falar desse final de semana da segunda etapa da Fórmula 1 em 2026, onde, como sempre, tivemos polêmicas, tivemos grandes apresentações numa Fórmula 1 que em 2026 está sendo bem polêmica e controversa. Vamos falar desse GP da China, onde que para nós brasileiros é um terror acompanhar, porque a corrida e tanto a classificação quanto a corrida e a sprint foram na madrugada, principalmente a corrida 4 horas da manhã nesse domingo, mas tivemos a vitória de Kimi Antonelli, a primeira do garoto da Mercedes na categoria, e o Lewis Hamilton conseguiu seu primeiro pódio na Ferrari com o terceiro lugar. Foi o final de semana da China com sprint, onde tivemos no sábado vitória do George Russell na sprint, com Leclerc e Hamilton completando o pódio. Já na sprint a gente viu muito do que promete ser essas primeiras corridas da temporada, que é uma Mercedes dominante com uma Ferrari brigando pela vitória, mas a gente vê que a Ferrari tem um carro muito bom de largada. Na largada eles sempre estão saindo, conseguindo as ultrapassagens e assumindo as primeiras posições no comecinho, mas depois no ritmo de corrida a Mercedes se mostra mais constante, e foi assim na sprint e na corrida. Na sprint fica meio difícil avaliar porque é uma corrida curta, mas não chega nem a ter troca de pneus. O Russell ganhou com uma certa facilidade, foi um pouco incomodado pelo Hamilton e pelo Leclerc, mas quando assumiu a liderança disparou na frente. E já na corrida hoje, né, na madrugada, o Antonelli conseguiu a sua primeira vitória na categoria, apenas 20 anos. Depois de 20 anos também, um piloto italiano volta a vencer na categoria. O último italiano que venceu foi o Fisichella em 2006, se eu não me engano, 2007. E agora a Mercedes conquista sua segunda vitória na temporada, uma com o Russell, agora com o Antonelli, que fez uma corrida muito segura. Teve momentos que foi ameaçado pela Ferrari, mas conseguiu administrar e até sobrar na corrida até a frente do seu companheiro de equipe. Na largada a gente viu novamente, como eu falei, que aconteceu na sprint, a Ferrari passando na frente com uma bela largada do Hamilton e também do Leclerc, mas a gente teve até uma certa emoção por conta de um safety car logo na volta 10, 11, onde o Stroll, a Aston Martin, abandonou porque o carro morreu, e teve uma parada que entrou o safety car, e a corrida ganhou um pouco de emoção naquele momento, onde o Hamilton assumiu a liderança, ultrapassando o Antonelli, e deu uma certa dificuldade para o piloto da Mercedes. Brigaram por posição, teve passe, ultrapassa, volta, vai. Isso é o bacana um pouco desse regulamento controverso que proporciona mais brigas de posição num curto período, porque tem a questão da bateria. Até o carro, por mais que a Mercedes seja melhor, tem aquela recuperação de bateria que acaba dando um pouco de competitividade entre Mercedes e Ferrari. O Hamilton passava o Antonelli, depois tomava ultrapassagem, até que o Leclerc chegou nessa briga e tentou ultrapassar o Hamilton algumas vezes, conseguiu ultrapassar, e nessa briga entre Leclerc e Hamilton, quem se deu bem foi o Antonelli, que abriu uma vantagem e depois de lá não largou mais a liderança. E o que ficou legal, eu acho, na corrida foi a briga das duas Ferraris, né? Que nós temos em 2026 a Fórmula Mercedes, depois a Fórmula Ferrari, depois a Fórmula 1 com as outras equipes, e a Fórmula Mercedes acaba brigando um pouco com a Ferrari incomoda um pouco a Mercedes, mas a gente vê que o ritmo de corrida da Mercedes é muito forte, e ficou muito claro isso depois que o Antonelli assumiu a liderança e foi embora. E também o Russell, que apesar que na corrida ficou um bom tempo atrás das duas Ferraris, tendo um pouco de dificuldade de ultrapassar, na hora que conseguiu ultrapassar as duas Ferraris também disparou na frente, muito por conta que as duas Ferraris, Hamilton e Leclerc, ficaram brigando, e foi o grande ponto da corrida hoje, que foi essa briga entre Hamilton e Leclerc, e o Leclerc vendo que esse ano o Hamilton vai ser o Hamilton diferente do que foi o ano passado, porque ele já estava falando desde a pré-temporada que é um carro que ele está gostando de dirigir e está confiante, e mostrou na corrida de hoje que, apesar de ter perdido a posição algumas vezes para o Leclerc, depois conseguiu recuperar e abrir uma vantagem de 3 segundos, mostrando que pela primeira vez desde que chegou na Ferrari,
o Leclerc vai ter um companheiro de equipe que vai brigar de frente com ele, porque o Leclerc desde que chegou bateu no Vettel, depois bateu no Sainz. Não, o Sainz até eu acho que tem uma temporada que o Sainz ficou na frente dele e depois ano passado bateu no Hamilton, mas esse ano o Hamilton com esse carro está se sentindo mais à vontade e mostrou ontem o porquê ele é 7 vezes campeão mundial e ontem conseguiu seu primeiro pódio pela Ferrari, um pódio demorado, mais de um ano desde que ele chegou na Ferrari, ele não conseguiu ainda um pódio, teve aquela vitória na sprint da China do ano passado, mas depois disso a história dele na Ferrari em 2025 só foi ladeira abaixo, briga com o seu chefe de equipe, briga com o carro e já agora em 2026 ele está muito confiante, está muito à vontade com esse carro da Ferrari, é um carro que se mostra muito bom, muito bem construído, um motor confiável e um diferencial de largada que ajuda a Ferrari a ficar ainda mais competitiva, mas a Mercedes ainda é um carro com um motor melhor e um ritmo de corrida mais forte que a Ferrari. E eu acho que o grande ponto desse GP da China foi ter um GP movimentado, foi um GP eu acho melhor que o da Austrália, mas também fica o ponto negativo do monte de abandonos que tivemos nesse GP da China. Eu acho que foi 7 carros que não conseguiram completar a corrida nesse domingo e acabamos fechando a corrida só com uns 15 carros do grid e isso mostra um pouco da dificuldade que as demais equipes estão enfrentando nessa temporada. Verstappen abandonou, Alonso abandonou, Bortoleto abandonou, as 2 McLarens abandonaram, então a gente vê que é um início de regulamento muito complicado para todas as equipes, exceto Mercedes e Ferrari, que acertaram os seus carros para essa temporada. E a gente tem que falar sim da vitória do Antonelli, que é um menino de apenas 20 anos, que alguns ano passado criticaram a decisão da Mercedes de colocar ele no lugar do Hamilton após a saída dele para a Ferrari. O Antonelli fez uma boa temporada em 2025, uma temporada de estreia, vamos falar assim, na categoria. Teve vários erros, como coisa que é normal de um menino de 19 anos estreando na principal categoria do automobilismo mundial. Teve erros e acertos na temporada passada e agora em 2026 começa o ano muito forte junto com o George Russell, mostrando que o Russell não vai ter vida fácil na Mercedes se quiser brigar pelo título em 2026. Logo no segundo GP do ano conquista uma vitória, já tinha ido muito bem no GP da Austrália, apesar de ter batido, ele chegou na segunda posição na Austrália e agora chega a sua primeira vitória na categoria no GP da China e fez uma corrida totalmente segura, totalmente madura, apesar do errinho no final da corrida, onde ele saiu com o carro, que eu acho que é um erro até normal, porque é um menino de 20 anos indo para sua primeira vitória, às vezes deu aquela desconcentrada, ele saiu um pouquinho da pista, mas voltou logo e ganhou de uma forma muito segura o GP da China, se emocionou, chorou com essa vitória, agradeceu todos da Mercedes, o Toto Wolff que confiou nele e é isso. Acho que o Antonelli se mostra pronto para brigar por esse título na Mercedes esse ano, por mais que eu acho que o Russell é o grande favorito pela experiência que ele já tem na categoria, já está há algum tempo já na Mercedes, é um piloto muito pronto, muito agressivo, muito técnico, mostrou hoje uma paciência na hora da ultrapassagem contra as Ferraris, soube brigar de uma forma certa e segura, sem colocar em risco o seu carro de abandonar uma corrida, ocasionar alguma colisão meio desnecessária. Mostrou que é um cara que frio, sabe o que faz e vai vir muito forte para essa primeira metade, pelo menos, da temporada de 2026. Eu acho que até as férias vamos ter uma Mercedes muito dominante ainda. Talvez um campeonato muito dominante da Mercedes. Vamos ver na segunda metade desse campeonato se tem alguma mudança, se as equipes têm algumas mudanças. E eu acho que vai ser um 2026 com a Mercedes brigando pelo título e a Ferrari tentando incomodar, beliscar uma ou outra vitória lá. E é isso, o GP da China movimentado, onde a gente teve vários abandonos, mas também eu notei um pouco mais de competitividade entre as equipes, por mais que eu ainda ache meio broxante ver um carro perder velocidade no final de uma reta. Acho muito ruim esse novo regulamento aí com
motor 50% elétrico, 50% a combustão. Acho que os carros perdem um pouco a magia da Fórmula 1, que é ter os carros mais rápidos do mundo, e a gente vê um carro potente igual é os da Fórmula 1 perder velocidade no final da reta. Mas eu acho que é um GP bacana, não tem muito o que a gente falar do Bortoleto, que infelizmente ele abandonou a corrida desse domingo. A Audi não teve um final de semana legal, mais uma vez não tão legal igual foi da Austrália. Teve um carro muito ruim, o Hülkenberg também sofreu muito, mas tirando isso, eu acho que não tem muito o que falar da corrida, tirando as brigas da Mercedes e Ferrari, porque as outras equipes estão muito emboladas lá no meio, muito muito equilibrado para baixo, estão sofrendo muito. A McLaren a gente vê abandonar, uma equipe que foi campeã mundial nos últimos 2 anos, abandonar, os dois carros abandonarem a corrida. É de se ficar preocupado, mas eu acho que, como é começo de regulamento, tem muita coisa que vai acontecer e vai mudar, as equipes vão se adaptar ainda cada vez mais a esse novo regulamento, que eu acho que é um regulamento não muito bacana, mas fazer o quê? É o que a Fórmula 1 escolheu, é o que as equipes toparam fazer, não adianta ficar chorando, porque as equipes assinaram esse acordo, por mais que teve alguns avisos que poderia acontecer o que está acontecendo, mas elas toparam e agora tem que correr atrás do prejuízo as equipes que não estão com carros bons. Mercedes vai sobrar, a Ferrari vai tentar beliscar algumas vitórias, mas é isso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse GP da China, deixe a opinião de vocês, se vocês estão curtindo esse novo modelo de Fórmula 1, esses novos carros. Comentem aí o que vocês acharam da primeira vitória do Kimi Antonelli, do primeiro pódio do Hamilton pela Ferrari, e o que vocês esperam do próximo GP, que é o GP do Japão, mais um GP de madrugada para nós brasileiros. Mas comentem a opinião de vocês, o que vocês acharam desse GP da China. E lógico, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!